contar pra vocês uma história que eu nunca contei aqui, mesmo pra quem me acompanha há muito tempo. Eu sempre faço o VEM, workshop anual que renova vidas, encerra ciclos de sofrimento, abre as energias do ano, desde 2015, mas eu nunca contei como o VEM surgiu e eu acho que essa história não pode ficar de fora e que vai te inspirar muito nos teus sofrimentos ou buscas por resposta, vontade de realizar os teus sonhos por aí também. Então, a história é a seguinte. Você já sabe o que fazer. É o que estava escrito no livro que eu li num voo para um país onde eu ia morar por um ano, lá em 2007, sem conhecer ninguém do outro lado do mundo, sem saber o que ia ser da minha vida, além de saber que eu estava indo fazer um curso que eu estava apaixonada, que só existia na Europa na época, que era o curso de constelações organizacionais. Eu estava embarcando em uma viagem que ia me trazer respostas para os meus problemas intermináveis na empresa da minha família de origem. E eu não sabia, mas essa viagem era o primeiro passo de um legado que eu ia deixar para o mundo quando integrasse a minha intuição com o conhecimento em psicologia e com as histórias que eu ouvi ao longo dos anos dali em diante e ajudei a auxiliar, transformar e curar ao longo dos anos todos. E enquanto eu voava naquele voo, eu me imaginava naquele país distante, mas sonhava, imaginando o improvável, uma agenda lotada de pacientes, viajando pelo mundo, escrevendo um livro. E é óbvio que isso tudo parecia impossível, era só sonho e fruto da minha imaginação que eu estava criando. Estava recém-formada em um país onde eu não conhecia absolutamente ninguém, eu mal falava outra língua. Mas, acreditem gente, conexões invisíveis existem e parece que elas nos esperam quando a gente está pronto e aberto para viver realmente o nosso propósito. Eis que exatamente um ano depois daquilo, eu realizei tudo o que eu estava sonhando, acordada, naquele voo. E a partir dali, eu fiquei intrigada mesmo se eu estava criando aquilo quando eu estava sonhando ou se aquelas coisas já faziam parte do meu destino. Mas a minha certeza é que existia ali um poder superior e um poder na minha capacidade de direcionar os meus sonhos, por mais improváveis que eles parecessem. É claro que muito disso, do que eu colhi, foi uma colheita da minha incessante busca por vencer o que eu me propus, realmente agir em busca das oportunidades, me esforçar e fazer acontecer, independente dos obstáculos pelo caminho, que foram muitos. Mas a plantação valeu a pena e eu agradeço aquela menina que eu fui, agradeço a Deus, a minha família, por tudo o que eu pude viver a partir dali. Foi então que eu superei momentos bem difíceis da minha vida. Eu estava em ondas de coisas trágicas, passando pelo retorno, para o meu país, que era o Brasil, mesmo sabendo que eu já estava estabelecida profissionalmente onde eu estava na Inglaterra. Na volta eu perdi meu pai com câncer aos 49 anos. Tivemos golpes na empresa, que eu achei que um dia eu ia ajudar. Roubos, doenças, muita loucura, muito caos. E eu precisando me reerguer a cada etapa daquele caminho. Mas o que eu construí profissionalmente ao longo daquele tempo já tinha me ajudado a curar e foi seguindo, me ajudando em cada fase, mesmo quando eu não via mais nada na minha frente em muitos momentos. Seguir trabalhando e atendendo pessoas e cada história também me ensinou muito sobre as possibilidades que nós temos de criar a nossa vida. Junto com os meus clientes e muitos de vocês, pacientes, alunos e mesmo pessoas novas que chegaram aqui agora e estão ouvindo essa história, eu quero que você saiba que é possível, pois junto dessas pessoas nós criamos soluções maravilhosas para problemas que pareciam intransponíveis, desde pessoas que perderam filhos assassinados, a famílias inteirinhas destruídas, autoestimas dilaceradas, falta de autoconfiança, desesperança por inúmeros traumas e os motivos mais absurdos que vocês possam imaginar. E cada vez que eu ia mais fundo com os meus clientes, a gente ia construindo as suas histórias e trazendo vivências novas, revitalizando a vida real. Ao longo desses anos, eles me diziam que eu era uma visionária, capaz de ver situações nas vidas deles que acabavam acontecendo no futuro. Enquanto eu ia acompanhando, eles iam me contando. E isso sempre foi muito recorrente na minha prática clínica. As pessoas acabavam me procurando no fim cada vez mais para orientações e previsões de futuro, que eu sempre ofereci com bastante prudência sobre o porquê eu estava oferecendo aquelas informações, de acordo com as habilidades que eu tinha, mas contava sempre com a confiança nessas habilidades naturais e os dons que eu carrego comigo. E eu compreendi
a força dessa habilidade. Eu passei a ensinar os meus clientes a preverem e perseguir o seu próprio futuro de uma forma tangível, prática, e também confrontando o que eles estariam dispostos a empreender nas vidas deles através das próprias pernas e visão de futuro para terem suas descobertas, criarem a sua vida dos sonhos através da autorresponsabilidade de tudo que vem com os desafios que a gente tem quando tem liberdade de criar o que a gente deseja. E então, em 2015, com a ajuda de uma equipe maravilhosa, eu realizei o primeiro VEM. E nessa altura, já fazia 10 anos que eu tinha de experiência como psicoterapeuta e eu utilizava com os meus clientes todas as ferramentas que eu vinha sistematizando. Sempre funcionou quando eles se dispunham a agir e a fazer andar o compromisso consigo mesmos na direção de melhorar suas vidas e os seus contextos. E desde então, o VEM anual é um conjunto de orientações e de práticas que renovam as vidas das pessoas a cada ciclo. Eu hoje estou numa fase de mais sabedoria do que eu tinha naquela época. As transformações seguem acontecendo na vida de todos que são tocados por esse trabalho, na clínica, nas aulas, e pode parecer um trabalho mágico e talvez ele até seja, mas eu gosto de pensar em todas as orientações e ferramentas que eu entrego no VEM a cada ano como uma grande janela ensolarada que leva a gente a sair da inércia dos mesmos problemas de sempre, rumo ao que é possível fazer de agora em diante, integrando tudo o que aconteceu com a gente até aqui de bom e de ruim, junto com os recursos atuais e confiando na vida e num poder superior para direcionar os nossos passos para frente e para cima, como eu sempre falo, para a vida e não para a perda e desperdício do nosso precioso tempo nesse mundo. Porque um dia a gente vai embora daqui e o que fica dessa história depende muito de como você está vivendo e olhando e agindo sobre os teus sonhos e o teu futuro a partir de hoje. E você já sabe o que fazer, assim como eu li naquele livro. A melhor maneira que eu tenho de prever o seu futuro é te ajudar a criá-lo. Você tem as respostas sobre o seu propósito e o que mora no cerne da tua alma. Então, eu quero que nesse 2024 você haja na direção de estar bem consigo o suficiente para olhar para o seu horizonte com coragem, com fé, com merecimento sobre tudo que você viveu para chegar até aqui. E então dar os teus próximos passos rumo ao teu próximo ciclo de vida, com passos firmes e aproveitando todos os sinais que já estão bem embaixo do teu nariz desde esse momento presente. Eu quero te convidar para estar com a gente nesse ano também no VEM e eu vou te passar todas as informações daqui a pouquinho, aqui, junto com todo mundo que também está aguardando a nossa próxima versão do VEM.